Se gostou da nossa iniciativa, ajude nosso canal a crescer. Inscreva-se. Curta. Compartilhe. Título V. Da defesa do Estado e das instituições democráticas. Capítulo I. Do Estado de Defesa e do Estado de Sítio. Seção I. Do Estado de Defesa. Artigo 136. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. Primeiro. O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes: i. Restrições aos direitos de a. ou reunião, ainda que exercida no seio das associações. b. O sigilo de correspondência. c. O sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Segunda, ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes. Segundo, o tempo de duração do estado de defesa não será superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação. Terceiro, na vigência do estado de defesa. E a prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será por este comunicada imediatamente ao juiz competente, que a relaxará, se não for legal, facultado ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial. Segunda, a comunicação será acompanhada de declaração, pela autoridade, do estado físico e mental do detido no momento de sua autuação. Terceira, a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário. Quarta, é vedada a incomunicabilidade do preso. Quarto, decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o Presidente da República, dentro de 24 horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. Quinto, se o Congresso Nacional estiver em recesso, será convocado, extraordinariamente, no prazo de 5 dias. Sexto, o Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de 10 dias contados de seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa. Sétimo, rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa. Seção 2ª. Do estado de sítio. Artigo 137. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de i. Comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Segunda, declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Parágrafo único. O Presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta. Artigo 138. O decreto do estado de sítio indicará sua duração, as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas, e, depois de publicado, o Presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas. Primeiro, o estado de sítio, no caso do artigo 137, não poderá ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado, de cada vez, por prazo superior, no do inciso 2º, poderá ser decretado por todo o tempo que perdurar a guerra ou a agressão armada estrangeira. Segundo, solicitada autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar, o Presidente do Senado Federal, de imediato, convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para se reunir dentro de 5 dias, a fim de apreciar o ato. Terceiro, o Congresso Nacional permanecerá em funcionamento até o término das medidas coercitivas. Artigo 139. Na vigência do estado de sítio decretado com fundamento no artigo 137,
Só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. I. Obrigação de permanência em localidade determinada. Segunda, detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns. Terceira, restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei. Quarta, suspensão da liberdade de reunião. V. Busca e apreensão em domicílio. Sexta, intervenção nas empresas de serviços públicos. Sétima, requisição de bens. Parágrafo único. Não se inclui nas restrições do inciso 3º a difusão de pronunciamentos de parlamentares efetuados em suas casas legislativas, desde que liberada pela respectiva mesa. Seção 3ª. Disposições gerais. Artigo 140. A mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, designará comissão composta de 5 de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa e ao estado de sítio. Artigo 141. Cessado o estado de defesa ou o estado de sítio, cessarão também seus efeitos, sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes. Parágrafo único. Logo que cesse o estado de defesa ou o estado de sítio, as medidas aplicadas em sua vigência serão relatadas pelo Presidente da República, em mensagem ao Congresso Nacional, com especificação e justificação das providências adotadas, com relação nominal dos atingidos e indicação das restrições aplicadas. Capítulo 2. Das Forças Armadas. Artigo 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Primeiro. Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas. Segundo. Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Terceiro. Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições, incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998. E, as patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são conferidas pelo Presidente da República e asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos os títulos e postos militares, e juntamente com os demais membros, o uso dos uniformes das Forças Armadas, incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998. Segunda, o militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, ressalvada a hipótese prevista no artigo 37, inciso 16, alínea C, será transferido para a reserva, nos termos da lei, redação dada pela Emenda Constitucional nº 77, de 2014. Terceira, o militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ressalvada a hipótese prevista no artigo 37, inciso 16, alínea C, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de 2 anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a reserva, nos termos da lei, redação dada pela Emenda Constitucional nº 77, de 2014. Quarta, ao militar são proibidas a sindicalização e a greve, incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998. V. O militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos, incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998. Sexta, o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra, e incluído pela Emenda Constitucional nº
18, de 1998. Sétima, o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior e incluído pela Emenda Constitucional número 18, de 1998. Oitava, aplica-se aos militares o disposto no artigo 7º. Incisos 8ª, 12, 17, 18, 19 e XXV, e no artigo 37, incisos X, 13, 14 e 15, bem como, na forma da lei e com prevalência da atividade militar, no artigo 37, inciso 16, a linha C, ou redação dada pela Emenda Constitucional número 77, de 2014. Nona, revogado pela Emenda Constitucional número 41, de 19 de dezembro de 2003. X. A lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra. Incluído pela Emenda Constitucional número 18, de 1998. Artigo 143. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei. Primeiro, às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar. Regulamento. Segundo, as mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir. Regulamento. Capítulo 3. Da Segurança Pública. Artigo 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: I. Polícia Federal. Segunda, Polícia Rodoviária Federal. Terceira, Polícia Ferroviária Federal. Quarta, Polícias Civis. V. Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. Sexta, Polícias Penais Federal, Estaduais e Distrital. Redação dada pela Emenda Constitucional número 104, de 2019. Primeiro, a Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se à redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. E apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. Segunda, prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Terceira, exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Quarta, exercer, com exclusividade, as funções de Polícia Judiciária da União. Segundo, a Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Terceiro, a Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Quarto,
As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. 5º. As polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública, aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. 5º. A. As polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 104, de 2019. 6º. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 104, de 2019. 7º. A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Vide Lei nº 13.675, de 2018, ou vigência. 8º. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Vide Lei nº 13.022, de 2014. 9º. A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo será fixada na forma do 4º do artigo 39. Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. 10. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas, incluído pela Emenda Constitucional nº 82, de 2014. E compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente, e incluído pela Emenda Constitucional nº 82, de 2014. Segunda, compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em carreira, na forma da lei. Incluído pela Emenda Constitucional nº 82, de 2014. Título 6º. Da Tributação e do Orçamento. Capítulo I. Do Sistema Tributário Nacional. Seção I. Dos Princípios Gerais. Artigo 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos: I. Impostos. Segunda, taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Terceira, contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. Primeiro. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Segundo. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Artigo 146. Cabe à lei complementar e dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Segunda, regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Terceira, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a indefinição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. B. A obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. C. E adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas.
D. Definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no artigo 155, segunda, das contribuições previstas no artigo 195, e 12 e 13, e da contribuição a que se refere o artigo 239. Incluído pela Emenda Constitucional número 42, de 19 de dezembro de 2003. Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso 3º, d, também poderá instituir um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, observado que, incluído pela Emenda Constitucional número 42, de 19 de dezembro de 2003. E será opcional para o contribuinte e incluído pela Emenda Constitucional número 42, de 19 de dezembro de 2003. Segunda, poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por Estado e incluído pela Emenda Constitucional número 42, de 19 de dezembro de 2003. Terceira, o recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados será imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento e incluído pela Emenda Constitucional número 42, de 19 de dezembro de 2003. Quarta, a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes federados, adotado o Cadastro Nacional Único de Contribuintes. Incluído pela Emenda Constitucional número 42, de 19 de dezembro de 2003. Artigo 146. A Lei Complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo. Incluído pela Emenda Constitucional número 42, de 19 de dezembro de 2003. Artigo 147. Competem à União, em território federal, os impostos estaduais, e se o território não for dividido em municípios, cumulativamente, os impostos municipais, ao Distrito Federal cabem os impostos municipais. Artigo 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. E, para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. Segunda, no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto no artigo 150, terceira, b. Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. Artigo 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, terceira, e 150, e terceira, e sem prejuízo do previsto no artigo 195, sexto. Relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. Primeiro. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019, em vigência. Primeiro. A. Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário mínimo. Incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019, em vigência. Primeiro. B. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no primeiro. A para equacionar o déficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária, no âmbito da União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas. Incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019, em vigência. Primeiro. C. A contribuição extraordinária de que trata o primeiro.
B. Deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas para equacionamento do déficit e vigorará por período determinado, contado da data de sua instituição. Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019, em vigência. Segundo, as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo, incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001, e não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação, e incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001. Segunda, incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços, redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003. Terceira, poderão ter alíquotas, incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001. A ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro, incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001. B. E específica, tendo por base a unidade de medida adotada. Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001. Terceiro, a pessoa natural destinatária das operações de importação poderá ser equiparada à pessoa jurídica, na forma da lei. Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001. Quarto, a lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez. Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001. Artigo 149. Aos municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no artigo 150, e terceira. Incluído pela Emenda Constitucional nº 39, de 2002. Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura de consumo de energia elétrica. Incluído pela Emenda Constitucional nº 39, de 2002. Seção 2ª. Das limitações do poder de tributar. Artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. E exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Segunda, instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Terceira, cobrar tributos. A. Em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. B. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, vide Emenda Constitucional nº 3, de 1993. C. Antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea B, incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003. Quarta, utilizar tributo com efeito de confisco. V. Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Sexta, instituir impostos sobre, vide Emenda Constitucional nº 3, de 1993. A. O patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros. B. Templos de qualquer culto. C. O patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. D. Livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. E fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias óticas de leitura a laser.
incluída pela Emenda Constitucional número 75, de 15 de outubro de 2013. Primeiro. A vedação do inciso 3º, b, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, e, 153, e, segunda, quarta e 5, e 154, segunda, e a vedação do inciso 3º, c, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, e, 153, e, segunda, terceira e v, e 154, segunda, nem a fixação da base de cálculo dos impostos previstos nos arts. 155, terceira, e 156, e. Redação dada pela Emenda Constitucional número 42, de 19 de dezembro de 2003. Segundo. A vedação do inciso 6º, a, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Terceiro. As vedações do inciso 6º, a, e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Quarto. As vedações expressas no inciso 6º, alíneas o b e o c, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. Quinto. A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços. Sexto. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no artigo 155, segundo. 12, g. Redação dada pela Emenda Constitucional número 3, de 1993. Sétimo. A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Incluído pela Emenda Constitucional número 3, de 1993. Artigo 151. É vedado à União. I. Instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação ao Estado, ao Distrito Federal ou a município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Segunda. Tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos, em níveis superiores aos que fixar para suas obrigações e para seus agentes. Terceira, instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Artigo 152. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino. Seção 3ª. Dos Impostos da União. Artigo 153. Compete à União instituir impostos sobre I. Importação de produtos estrangeiros. Segunda, exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados. Terceira, renda e proventos de qualquer natureza. Quarta, produtos industrializados. V. Operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários. Sexta, propriedade territorial rural. Sétima, grandes fortunas, nos termos de lei complementar. Primeiro. É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I, segunda, quarta e v. Segundo.
o imposto previsto no inciso 3º. I. Será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade, na forma da lei. Segunda, revogado pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998. Terceiro, o imposto previsto no inciso 4º. I. Será seletivo, em função da essencialidade do produto. Segunda, será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores. Terceira, não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior. Quarta, terá reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de capital pelo contribuinte do imposto, na forma da lei. Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003. Quarto, o imposto previsto no inciso 6º do caput, redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003. I. Será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas, incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003. Segunda, não incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando as explore o proprietário que não possua outro imóvel, incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003. Terceira, será fiscalizado e cobrado pelos municípios que assim optarem, na forma da lei, desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal. Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003, Regulamento. Quinto, o ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se exclusivamente à incidência do imposto de que trata o inciso V do caput deste artigo, devido na operação de origem, a alíquota mínima será de 1%, assegurada a transferência do montante da arrecadação nos seguintes termos, vide Emenda Constitucional nº 3, de 1993. E 30% para o Estado, o Distrito Federal ou o território, conforme a origem. Segunda, 70% para o município de origem. Artigo 154. A União poderá instituir e, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição. Segunda, na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos, gradativamente, cessadas as causas de sua criação. Seção 4ª. Dos impostos dos Estados e do Distrito Federal. Artigo 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre, redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993. E, transmissão causa mortes e doação, de quaisquer bens ou direitos, redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993. Segunda, operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior, ou redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993. Terceira, propriedade de veículos automotores. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993. Primeiro, o imposto previsto no inciso I, redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993. E, relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal. Segunda, relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio doador, ou ao Distrito Federal. Terceira, terá competência para sua instituição regulada por lei complementar. A. Ou se o doador tiver domicílio ou residência no exterior. B. Ou se o de cujos possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior. Quarta, terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal. V.
não incidirá sobre as doações destinadas, no âmbito do Poder Executivo da União, a projetos socioambientais ou destinados a mitigar os efeitos das mudanças climáticas e às instituições federais de ensino. Incluído pela Emenda Constitucional nº 126, de 2022. Segundo, o imposto previsto no inciso 2º atenderá ao seguinte redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993. E será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal. Segunda, a isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação. A. Não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes. B. E acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores. Terceira, poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços. Quarta, resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da República ou de 1/3 dos senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações, interestaduais e de exportação. V. É facultado ao Senado Federal a estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, mediante resolução de iniciativa de 1/3 e aprovada pela maioria absoluta de seus membros. B. Fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito específico que envolva interesse de Estados, mediante resolução de iniciativa da maioria absoluta e aprovada por 2/3 de seus membros. Sexta, salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do disposto no inciso 12, g, as alíquotas internas, nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, não poderão ser inferiores às previstas para as operações interestaduais. Sétima, nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual, redação dada pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015, produção de efeito. A. Revogada, redação dada pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015. B. Revogada, redação dada pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015. Oitava, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso 7º será atribuída, redação dada pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015, produção de efeito. A. Ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto e incluído pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015. B. Ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto e incluído pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015. Nona, incidirá também a. Sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço, redação dada pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001. B. Sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios. X. Não incidirá a. Sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores, redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003. B. Sobre operações que destinem a outros estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica. C. Sobre o ouro, nas hipóteses definidas no artigo 153, 5º.
d. ou nas prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita, incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003. X. Não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante do imposto sobre produtos industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização, configure fato gerador dos dois impostos. 12. Cabe à lei complementar: a. o definir seus contribuintes. b. o dispor sobre substituição tributária. c. o disciplinar o regime de compensação do imposto. d. o fixar, para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável, o local das operações relativas à circulação de mercadorias e das prestações de serviços. E excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos além dos mencionados no inciso X, a. F. o prever casos de manutenção de crédito, relativamente à remessa para outro Estado e exportação para o exterior, de serviços e de mercadorias. G. o regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. H. definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que não se aplicará o disposto no inciso X, b, incluída pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001, o vide Emenda Constitucional nº 33, de 2001. E fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço. Incluída pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001. Terceiro. À exceção dos impostos de que tratam o inciso 2º do caput deste artigo e o artigo 153, e segunda, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas à energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do país. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001. Quarto. Na hipótese do inciso 12, h, observar-se-á o seguinte, incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001. E, nas operações com os lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo, o imposto caberá ao Estado onde ocorrer o consumo, incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001. Segunda, nas operações interestaduais, entre contribuintes, com gás natural e seus derivados, e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso I deste parágrafo, o imposto será repartido entre os estados de origem e de destino, mantendo-se a mesma proporcionalidade que ocorre nas operações com as demais mercadorias, incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001. Terceira, nas operações interestaduais com gás natural e seus derivados, e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso I deste parágrafo, destinadas a não contribuinte, o imposto caberá ao Estado de origem e incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001. Quarta, as alíquotas do imposto serão definidas mediante deliberação dos Estados e Distrito Federal, nos termos do segundo. 12. G. Observando-se o seguinte, incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001. A. Ou serão uniformes em todo o território nacional, podendo ser diferenciadas por produto, e incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001. B. Ou poderão ser específicas, por unidade de medida adotada, ou ad valorem, incidindo sobre o valor da operação ou sobre o preço que o produto ou seu similar alcançaria em uma venda em condições de livre concorrência, e incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001. C. Ou poderão ser reduzidas e restabelecidas, não se lhes aplicando o disposto no artigo 150, terceira, b. Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001. Quinto. As regras necessárias à aplicação do disposto no quarto, inclusive as relativas à apuração e à destinação do imposto, serão estabelecidas mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do segundo. 12. G.
incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001. Sexto. O imposto previsto no inciso 3º, incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003. E terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal e incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003. Segunda, poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo e utilização. Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003. Seção V. Dos impostos dos municípios. Artigo 156. Compete aos municípios instituir impostos sobre I. Propriedade predial e territorial urbana. Segunda, transmissão ou intervivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Terceira, serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155, segunda, definidos em lei complementar. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993. Quarta, revogado pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993. Primeiro. Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o artigo 182, quarto. Inciso 2º, o imposto previsto no inciso I poderá, redação dada pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000. E ser progressivo em razão do valor do imóvel, e incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000. Segunda, ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000. Primeiro. Ao imposto previsto no inciso I do caput deste artigo não incide sobre templos de qualquer culto, ainda que as entidades abrangidas pela imunidade de que trata a linha ou B ou do inciso 6º do caput do artigo 150 desta Constituição sejam apenas locatárias do bem imóvel. Incluído pela Emenda Constitucional nº 116, de 2022. Segundo. O imposto previsto no inciso 2º I não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo-se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Segunda, compete ao município da situação do bem. Terceiro. Em relação ao imposto previsto no inciso 3º do caput deste artigo, cabe à lei complementar, redação dada pela Emenda Constitucional nº 37, de 2002. E fixar as suas alíquotas máximas e mínimas, redação dada pela Emenda Constitucional nº 37, de 2002. Segunda, excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior. Incluído pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993. Terceira, irregular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Incluído pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993. Quarto. Revogado pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993. Seção 6ª. Da repartição das receitas tributárias. Artigo 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal. E o produto da arrecadação do Imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. Segunda, 20% do produto da arrecadação do imposto que a União instituir no exercício da competência que lhe é atribuída pelo artigo 154, e artigo 158. Pertencem aos municípios. E
O produto da arrecadação do Imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. Segunda, 50% do produto da arrecadação do Imposto da União sobre a Propriedade Territorial Rural, relativamente aos imóveis nele situados, cabendo a totalidade na hipótese da opção a que se refere o artigo 153, quarto. Terceira, redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003. Terceira, 50% do produto da arrecadação do Imposto do Estado sobre a Propriedade de Veículos Automotores licenciados em seus territórios. Quarta, 25% do produto da arrecadação do Imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos municípios, mencionadas no inciso 4º, serão creditadas conforme os seguintes critérios: I. 65%, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios, redação dada pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020. Segunda, até 35%, de acordo com o que dispuser lei estadual, observada, obrigatoriamente, a distribuição de, no mínimo, 10 pontos percentuais com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade, considerado o nível socioeconômico dos educandos. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020. Artigo 159. A União entregará, vide Emenda Constitucional nº 55, de 2007. E, do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, 50%, da seguinte forma, redação dada pela Emenda Constitucional nº 112, de 2021, produção de efeitos. A. Ou 21,5% ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, ou vide Lei Complementar nº 62, de 1989, o Regulamento. B. O 22,5% ao Fundo de Participação dos Municípios, ou vide Lei Complementar nº 62, de 1989, o Regulamento. C. 3%. Para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semiárido do Nordeste a metade dos recursos destinados à região, na forma que a lei estabelecer o regulamento. D. 1% ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano, e incluído pela Emenda Constitucional nº 55, de 2007. E 1% ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de julho de cada ano, e incluída pela Emenda Constitucional nº 84, de 2014. F. 1% ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de setembro de cada ano, e incluído pela Emenda Constitucional nº 112, de 2021, produção de efeitos. Segunda, do produto da arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados, 10% aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados. Regulamento. Terceira, do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico prevista no artigo 177, quarto. 29% para os Estados e o Distrito Federal, distribuídos na forma da lei, observada a destinação a que se refere o inciso 2º, c, do referido parágrafo. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 44, de 2004. Primeiro.
Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o previsto no inciso I, excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza pertencente aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, nos termos do disposto nos arts. 157, e 158, e. Segundo. A nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior a 20% do montante a que se refere o inciso 2º, devendo o eventual excedente ser distribuído entre os demais participantes, mantido, em relação a esses, o critério de partilha nele estabelecido. Terceiro. Os estados entregarão aos respectivos municípios 25% dos recursos que receberem nos termos do inciso 2º, observados os critérios estabelecidos no artigo 158, parágrafo único, e segunda. Quarto. Do montante de recursos de que trata o inciso 3º que cabe a cada estado, 25% serão destinados aos seus municípios, na forma da lei a que se refere o mencionado inciso. Incluído pela Emenda Constitucional número 42, de 19 de dezembro de 2003. Artigo 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos, nesta seção, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos. Primeiro. A vedação prevista neste artigo não impede a União e os Estados de condicionarem a entrega de recursos, renumerado do parágrafo único pela Emenda Constitucional número 113, de 2021, e ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias, incluído pela Emenda Constitucional número 29, de 2000. Segunda, e ao cumprimento do disposto no artigo 198, segundo. Incisos 2ª e 3ª. Incluído pela Emenda Constitucional número 29, de 2000. Segundo. Os contratos, os acordos, os ajustes, os convênios, os parcelamentos ou as renegociações de débitos de qualquer espécie, inclusive tributários, firmados pela União com os entes federativos conterão cláusulas para autorizar a dedução dos valores devidos dos montantes a serem repassados relacionados às respectivas cotas nos fundos de participação ou aos precatórios federais. Incluído pela Emenda Constitucional número 113, de 2021. Artigo 161. Cabe à lei complementar e definir valor adicionado para fins do disposto no artigo 158, parágrafo único, e segunda, estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o artigo 159, especialmente sobre os critérios de rateio dos fundos previstos em seu inciso I, objetivando promover o equilíbrio socioeconômico entre estados e entre municípios. Terceira, dispor sobre o acompanhamento, pelos beneficiários, do cálculo das cotas e da liberação das participações previstas nos arts. 157, 158 e 159. Parágrafo único. O Tribunal de Contas da União efetuará o cálculo das cotas referentes aos fundos de participação a que alude o inciso 2º. Artigo 162. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios divulgarão, até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação, os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tributária entregues e a entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio. Parágrafo único. Os dados divulgados pela União serão discriminados por Estado e por município, os dos Estados, por município. Capítulo 2º. Das Finanças Públicas. Seção I. Normas Gerais. Artigo 163. Lei complementar disporá sobre I. Finanças Públicas. Segunda, dívida pública externa e interna, incluída a das autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo poder público. Terceira, concessão de garantias pelas entidades públicas. Quarta, emissão e resgate de títulos da dívida pública. V. Fiscalização financeira da administração pública direta e indireta ou redação dada pela Emenda Constitucional número 40, de 2003. Sexta, operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios.
Sétima, compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União, resguardadas as características e condições operacionais plenas das voltadas ao desenvolvimento regional. Oitava, sustentabilidade da dívida, especificando, incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. A. Indicadores de sua apuração, incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. B. Níveis de compatibilidade dos resultados fiscais com a trajetória da dívida, incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. C. A trajetória de convergência do montante da dívida com os limites definidos em legislação, incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. D. Medidas de ajuste, suspensões e vedações, incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. E. O planejamento de alienação de ativos com vistas à redução do montante da dívida, incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso 8º do caput deste artigo pode autorizar a aplicação das vedações previstas no artigo 167-A desta Constituição, incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. Artigo 163-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disponibilizarão suas informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais, conforme periodicidade, formato e sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, de forma a garantir a rastreabilidade, a comparabilidade e a publicidade dos dados coletados, os quais deverão ser divulgados em meio eletrônico de amplo acesso público, incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020. Artigo 164. A competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo Banco Central. Primeiro, é vedado ao Banco Central conceder, direta ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira. Segundo, o Banco Central poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional, com o objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros. Terceiro, as disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central, as dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e dos órgãos ou entidades do poder público e das empresas por ele controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei. Artigo 164-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios devem conduzir suas políticas fiscais de forma a manter a dívida pública em níveis sustentáveis, na forma da lei complementar referida no inciso 8º do caput do artigo 163 desta Constituição, incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. Parágrafo único. A elaboração e a execução de planos e orçamentos devem refletir a compatibilidade dos indicadores fiscais com a sustentabilidade da dívida, incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. Seção 2ª. Dos orçamentos. Artigo 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o Plano Plurianual. Segunda, as diretrizes orçamentárias. Terceira, os orçamentos anuais. Primeiro, a lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Segundo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas, em consonância com trajetória sustentável da dívida pública, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. Terceiro, o Poder Executivo publicará, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária.
Vide Emenda Constitucional número 106, de 2020. Quarto. Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância com o Plano Plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional. Quinto. A Lei Orçamentária Anual compreenderá o orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Segunda, o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Terceira, o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Sexto. O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Sétimo. Os orçamentos previstos no quinto e segunda, deste artigo, compatibilizados com o Plano Plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades interregionais, segundo o critério populacional. Oitavo. A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. Nono. Cabe à lei complementar dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. Segunda, estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos. Terceira, dispor sobre critérios para a execução equitativa, além de procedimentos que serão adotados quando houver impedimentos legais e técnicos, cumprimento de restos a pagar e limitação das programações de caráter obrigatório, para a realização do disposto nos 11 e 12 do artigo 166. Redação dada pela Emenda Constitucional número 100, de 2019, produção de efeito. 10. A administração tem o dever de executar as programações orçamentárias, adotando os meios e as medidas necessários, com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. Incluído pela Emenda Constitucional número 100, de 2019, produção de efeito. 11. O disposto no 10 deste artigo, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, incluído pela Emenda Constitucional número 102, de 2019, produção de efeito. Subordina-se ao cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que estabeleçam metas fiscais ou limites de despesas e não impede o cancelamento necessário à abertura de créditos adicionais. Segunda, não se aplica nos casos de impedimentos de ordem técnica devidamente justificados. Terceira, aplica-se exclusivamente às despesas primárias discricionárias. 12. Integrará a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício a que se refere e, pelo menos, para os dois exercícios subsequentes, anexo com previsão de agregados fiscais e a proporção dos recursos para investimentos que serão alocados na Lei Orçamentária Anual para a continuidade daqueles em andamento. Incluído pela Emenda Constitucional número 102, de 2019, produção de efeito. 13. O disposto no inciso 3º do 9º. E nos 10, 11 e 12 deste artigo aplica-se exclusivamente aos orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União. Incluído pela Emenda Constitucional número 102, de 2019, produção de efeito. 14. A Lei Orçamentária Anual poderá conter previsões de despesas para exercícios seguintes, com a especificação dos investimentos plurianuais e daqueles em andamento. Incluído pela Emenda Constitucional número 102, de 2019, produção de efeito. 15. A União organizará e manterá registro centralizado de projetos de investimento contendo, por Estado ou Distrito Federal, pelo menos, análises de viabilidade, estimativas de custos e informações sobre a execução física e financeira. Incluído pela Emenda Constitucional número
102, de 2019, Produção de efeito. 16. As leis de que trata este artigo devem observar, no que couber, os resultados do monitoramento e da avaliação das políticas públicas previstos no 16 do artigo 37 desta Constituição, incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. Artigo 166. Os projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum. Primeiro, caberá a uma comissão mista permanente de senadores e deputados examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República. Segunda, examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso Nacional e de suas casas, criadas de acordo com o artigo 58. Segundo, as emendas serão apresentadas na comissão mista, que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas, na forma regimental, pelo plenário das duas casas do Congresso Nacional. Terceiro, as emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Segunda, indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre ou dotações para pessoal e seus encargos. B. O serviço da dívida. C. O transferências tributárias constitucionais para estados, municípios e Distrito Federal, ou terceira, sejam relacionadas com a correção de erros ou omissões, ou B. Com os dispositivos do texto do projeto de lei. Quarto, as emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o Plano Plurianual. Quinto, o Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo enquanto não iniciada a votação, na comissão mista, da parte cuja alteração é proposta. Sexto, os projetos de lei do Plano Plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual serão enviados pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, nos termos da lei complementar a que se refere o artigo 165, nono. Sétimo, aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto nesta seção, as demais normas relativas ao processo legislativo. Oitavo, os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. Nono, as emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 2% ou da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto, observado que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 126, de 2022. Nono, a do limite a que se refere o nono deste artigo, 1,55%, 1 inteiro e 55 centésimos%, caberá às emendas de deputados e 0,45%, 45 centésimos%, às de senadores. Incluído pela Emenda Constitucional nº 126, de 2022. 10. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde previsto no nono, inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do inciso e do segundo do artigo 198, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. Incluído pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015. 11. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações oriundas de emendas individuais, em montante correspondente ao limite a que se refere o nono deste artigo, conforme os critérios para execução equitativa da programação definidos na lei complementar prevista no nono
do artigo 165 desta Constituição, observado o disposto no 9º a deste artigo. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 126, de 2022. 12. A garantia de execução de que trata o 11 deste artigo aplica-se também às programações incluídas por todas as emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal, no montante de até 1%, ou da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019, produção de efeito, UVID. 13. As programações orçamentárias previstas nos 11 e 12 deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019, produção de efeito. 14. Para fins de cumprimento do disposto nos 11 e 12 deste artigo, os órgãos de execução deverão observar, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, cronograma para análise e verificação de eventuais impedimentos das programações e demais procedimentos necessários à viabilização da execução dos respectivos montantes. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019, produção de efeito. E revogado, ou redação dada pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019, produção de efeito. Segunda, revogado, ou redação dada pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019, produção de efeito. Terceira, revogado, ou redação dada pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019, produção de efeito. Quarta, revogado. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019, produção de efeito. 15. Revogado, ou redação dada pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019, produção de efeito. 16. Quando a transferência obrigatória da União para a execução da programação prevista nos 11 e 12 deste artigo for destinada a Estados, ao Distrito Federal e a municípios, independerá da adimplência do ente federativo destinatário e não integrará a base de cálculo da receita corrente líquida para fins de aplicação dos limites de despesa de pessoal de que trata o caput do artigo 169. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019, produção de efeito. 17. Os restos a pagar provenientes das programações orçamentárias previstas nos 11 e 12 deste artigo poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira até o limite de 1%, ou da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto de lei orçamentária, para as programações das emendas individuais, e até o limite de 0,5%, 0,5%, para as programações das emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 126, de 2022. 18. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, os montantes previstos nos 11 e 12 deste artigo poderão ser reduzidos em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das demais despesas discricionárias. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019, produção de efeito. 19. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observe critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente da autoria, observado o disposto no 9º a deste artigo. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 126, de 2022. 20. As programações de que trata o 12 deste artigo, quando versarem sobre o início de investimentos com duração de mais de um exercício financeiro ou cuja execução já tenha sido iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual, a cada exercício, até a conclusão da obra ou do empreendimento. Incluído pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019, produção de efeito. Artigo 166-A.
As emendas individuais impositivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual poderão alocar recursos a estados, ao Distrito Federal e a municípios por meio de, incluído pela Emenda Constitucional número 105, de 2019, e transferência especial, ou, incluído pela Emenda Constitucional número 105, de 2019. Segunda, transferência com finalidade definida. Incluído pela Emenda Constitucional número 105, de 2019. Primeiro, os recursos transferidos na forma do caput deste artigo não integrarão a receita do Estado, do Distrito Federal e dos municípios para fins de repartição e para o cálculo dos limites da despesa com pessoal ativo e inativo, nos termos do 16 do artigo 166, e de endividamento do ente federado, vedada, em qualquer caso, a aplicação dos recursos a que se refere o caput deste artigo no pagamento de, incluído pela Emenda Constitucional número 105, de 2019. E despesas com pessoal e encargos sociais relativas a ativos e inativos, e com pensionistas, e incluído pela Emenda Constitucional número 105, de 2019. Segunda, encargos referentes ao serviço da dívida. Incluído pela Emenda Constitucional número 105, de 2019. Segundo, na transferência especial a que se refere o inciso I do caput deste artigo, os recursos, incluído pela Emenda Constitucional número 105, de 2019, e serão repassados diretamente ao ente federado beneficiado, independentemente de celebração de convênio ou de instrumento congênere e incluído pela Emenda Constitucional número 105, de 2019. Segunda, pertencerão ao ente federado no ato da efetiva transferência financeira e incluído pela Emenda Constitucional número 105, de 2019. Terceira, serão aplicadas em programações finalísticas das áreas de competência do Poder Executivo do ente federado beneficiado, observado o disposto no 5º deste artigo. Incluído pela Emenda Constitucional número 105, de 2019. Terceiro, o ente federado beneficiado da transferência especial a que se refere o inciso I do caput deste artigo poderá firmar contratos de cooperação técnica para fins de subsidiar o acompanhamento da execução orçamentária na aplicação dos recursos. Incluído pela Emenda Constitucional número 105, de 2019. Quarto, na transferência com finalidade definida a que se refere o inciso 2º do caput deste artigo, os recursos serão, incluído pela Emenda Constitucional número 105, de 2019, e vinculados à programação estabelecida na emenda parlamentar, e incluído pela Emenda Constitucional número 105, de 2019. Segunda, aplicados nas áreas de competência constitucional da União. Incluído pela Emenda Constitucional número 105, de 2019. Quinto, pelo menos 70% ou das transferências especiais de que trata o inciso I do caput deste artigo deverão ser aplicadas em despesas de capital, observada a restrição a que se refere o inciso 2º do 1º deste artigo. Incluído pela Emenda Constitucional número 105, de 2019. Artigo 167. São vedados: I. O início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual. Segunda, a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Terceira, a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta, vide Emenda Constitucional número 106, de 2020. Quarta, a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para a manutenção e desenvolvimento do ensino e para a realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, segundo,
212.37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no artigo 165, 8º. Bem como o disposto no 4º. Deste artigo, redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003. V. A abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Sexta, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Sétima, a concessão ou utilização de créditos ilimitados. Oitava, a utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no artigo 165, 5º. Nona, a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa. X. A transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos governos federal e estaduais e suas instituições financeiras, para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. X. A utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o artigo 195, e segunda, para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201. Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998. 12. Na forma estabelecida na Lei Complementar de que trata o 22 do artigo 40, a utilização de recursos de regime próprio de previdência social, incluídos os valores integrantes dos fundos previstos no artigo 249, para a realização de despesas distintas do pagamento dos benefícios previdenciários do respectivo fundo vinculado àquele regime e das despesas necessárias à sua organização e ao seu funcionamento, incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. 13. A transferência voluntária de recursos, a concessão de avais, as garantias e as subvenções pela União e a concessão de empréstimos e de financiamentos por instituições financeiras federais aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios na hipótese de descumprimento das regras gerais de organização e de funcionamento de regime próprio de previdência social. Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. 14. A criação de fundo público, quando seus objetivos puderem ser alcançados mediante a vinculação de receitas orçamentárias específicas ou mediante a execução direta por programação orçamentária e financeira de órgão ou entidade da administração pública. Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. Primeiro. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Segundo. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício. Caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Terceiro. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no artigo 62. Quarto. É permitida a vinculação das receitas a que se referem os arts. 155, 156, 157, 158 e as alíneas O, A, B, D e o do inciso I e o inciso 2º do caput do artigo 159 desta Constituição para pagamento de débitos com a União e para prestar-lhe garantia ou contragarantia. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. Quinto. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra poderão ser admitidos, no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de viabilizar os resultados de projetos restritos a essas funções, mediante ato do Poder Executivo,
sem necessidade da prévia autorização legislativa prevista no inciso 6º deste artigo. Incluído pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015. Sexto. Para fins da apuração ao término do exercício financeiro do cumprimento do limite de que trata o inciso 3º do caput deste artigo, as receitas das operações de crédito efetuadas no contexto da gestão da dívida pública mobiliária federal somente serão consideradas no exercício financeiro em que for realizada a respectiva despesa. Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. Sétimo. A lei não imporá nem transferirá qualquer encargo financeiro decorrente da prestação de serviço público, inclusive despesas de pessoal e seus encargos, para a União, os Estados, o Distrito Federal ou os municípios, sem a previsão de fonte orçamentária e financeira necessária à realização da despesa ou sem a previsão da correspondente transferência de recursos financeiros necessários ao seu custeio, ressalvadas as obrigações assumidas espontaneamente pelos entes federados e aquelas decorrentes da fixação do salário mínimo, na forma do inciso 4º do caput do artigo 7º desta Constituição. Incluído pela Emenda Constitucional nº 128, de 2022. Artigo 167-A. Apurado que, no período de 12 meses, a relação entre despesas correntes e receitas correntes supera 95%, de 95%, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, é facultado aos poderes executivo, legislativo e judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à Defensoria Pública do ente, enquanto permanecer a situação, aplicar o mecanismo de ajuste fiscal de vedação da incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. E concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros de poder ou de órgão, de servidores e empregados públicos e de militares, exceto dos derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas de que trata este artigo, incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. Segunda. Criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa, incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. Terceira, alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa, incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. Quarta, admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, ressalvadas, incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. As reposições de cargos de chefia e de direção que não acarretem aumento de despesa, incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. B. As reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. C. As contratações temporárias de que trata o inciso 9 do caput do artigo 37 desta Constituição, e incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. D. As reposições de temporários para prestação de serviço militar e de alunos de órgãos de formação de militares, incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. V. Realização de concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso 4º deste caput, incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. Sexta, criação ou majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de membros de poder, do Ministério Público ou da Defensoria Pública e de servidores empregados públicos e de militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas de que trata este artigo, incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. Sétima, criação de despesa obrigatória, incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. Oitava, adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação, observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso 4º do caput do artigo 7º
desta Constituição e incluído pela Emenda Constitucional número 109, de 2021. Nona, criação ou expansão de programas e linhas de financiamento, bem como remissão, renegociação ou refinanciamento de dívidas que impliquem ampliação das despesas com subsídios e subvenções, incluído pela Emenda Constitucional número 109, de 2021. X. Concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, incluído pela Emenda Constitucional número 109, de 2021. Primeiro, apurado que a despesa corrente supera 85% ou da receita corrente, sem exceder o percentual mencionado no caput deste artigo, as medidas nele indicadas podem ser, no todo ou em parte, implementadas por atos do chefe do Poder Executivo com vigência imediata, facultado aos demais poderes e órgãos autônomos implementá-las em seus respectivos âmbitos. Incluído pela Emenda Constitucional número 109, de 2021. Segundo, o ato de que trata o primeiro deste artigo deve ser submetido, em regime de urgência, à apreciação do Poder Legislativo. Incluído pela Emenda Constitucional número 109, de 2021. Terceiro, o ato perde a eficácia, reconhecida a validade dos atos praticados na sua vigência, quando incluído pela Emenda Constitucional número 109, de 2021. E, rejeitado pelo Poder Legislativo e incluído pela Emenda Constitucional número 109, de 2021. Segunda, transcorrido o prazo de 180 dias sem que se ultime a sua apreciação ou, incluído pela Emenda Constitucional número 109, de 2021. Terceira, apurado que não mais se verifica a hipótese prevista no primeiro deste artigo, mesmo após a sua aprovação pelo Poder Legislativo. Incluído pela Emenda Constitucional número 109, de 2021. Quarto, a apuração referida neste artigo deve ser realizada bimestralmente. Incluído pela Emenda Constitucional número 109, de 2021. Quinto, as disposições de que trata este artigo, incluído pela Emenda Constitucional número 109, de 2021. E, não constituem obrigação de pagamento futuro pelo ente da federação ou direitos de outrem sobre o erário, incluído pela Emenda Constitucional número 109, de 2021. Segunda, não revogam, dispensam ou suspendem o cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que disponham sobre metas fiscais ou limites máximos de despesas. Incluído pela Emenda Constitucional número 109, de 2021. Sexto, ocorrendo a hipótese de que trata o caput deste artigo, até que todas as medidas nele previstas tenham sido adotadas por todos os poderes e órgãos nele mencionados, de acordo com declaração do respectivo Tribunal de Contas, é vedada, incluído pela Emenda Constitucional número 109, de 2021. E, a concessão, por qualquer outro ente da Federação, de garantias ao ente envolvido, incluído pela Emenda Constitucional número 109, de 2021. Segunda, a tomada de operação de crédito por parte do ente envolvido com outro ente da Federação, diretamente ou por intermédio de seus fundos, autarquias, fundações ou empresas estatais dependentes, ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente, ressalvados os financiamentos destinados a projetos específicos celebrados na forma de operações típicas das agências financeiras oficiais de fomento. Incluído pela Emenda Constitucional número 109, de 2021. Artigo 167-B. Durante a vigência de estado de calamidade pública de âmbito nacional, decretado pelo Congresso Nacional por iniciativa privativa do Presidente da República, a União deve adotar regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para atender às necessidades dele decorrentes, somente naquilo em que a urgência for incompatível com o regime regular, nos termos definidos nos arts. 167-C, 167-D, 167-I, 167-F e 167-G desta Constituição. Incluído pela Emenda Constitucional número 109, de 2021. Artigo 167-C.
com o propósito exclusivo de enfrentamento da calamidade pública e de seus efeitos sociais e econômicos. No seu período de duração, o Poder Executivo Federal pode adotar processos simplificados de contratação de pessoal, em caráter temporário e emergencial, e de obras, serviços e compras que assegurem, quando possível, competição e igualdade de condições a todos os concorrentes, dispensada a observância do primeiro. Do artigo 169 na contratação de que trata o inciso 9 do caput do artigo 37 desta Constituição, limitada a dispensa às situações de que trata o referido inciso, sem prejuízo do controle dos órgãos competentes. Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. Artigo 167-D. As proposições legislativas e os atos do Poder Executivo com propósito exclusivo de enfrentar a calamidade e suas consequências sociais e econômicas, com vigência e efeitos restritos à sua duração, desde que não impliquem despesa obrigatória de caráter continuado, ficam dispensados da observância das limitações legais quanto à criação, à expansão ou ao aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa e à concessão ou à ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita. Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. Parágrafo único. Durante a vigência da calamidade pública de âmbito nacional de que trata o artigo 167-B, não se aplica o disposto no terceiro do artigo 195 desta Constituição. Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. Artigo 167-I. Fica dispensada, durante a integralidade do exercício financeiro em que vigore a calamidade pública de âmbito nacional, a observância do inciso 3º do caput do artigo 167 desta Constituição. Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. Artigo 167-F. Durante a vigência da calamidade pública de âmbito nacional de que trata o artigo 167-B desta Constituição, incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021, e são dispensados, durante a integralidade do exercício financeiro em que vigore a calamidade pública, os limites, as condições e demais restrições aplicáveis à União para a contratação de operações de crédito, bem como sua verificação, e incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. Segunda, o superávit financeiro apurado em 31 de dezembro do ano imediatamente anterior ao reconhecimento pode ser destinado à cobertura de despesas oriundas das medidas de combate à calamidade pública de âmbito nacional e ao pagamento da dívida pública. Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. Primeiro. Lei complementar pode definir outras suspensões, dispensas e afastamentos aplicáveis durante a vigência do estado de calamidade pública de âmbito nacional. Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. Segundo. O disposto no inciso 2º do caput deste artigo não se aplica às fontes de recursos, incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. E, decorrentes de repartição de receitas a estados, ao Distrito Federal e a municípios, incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. Segunda, decorrentes das vinculações estabelecidas pelos arts. 195, 198, 201, 212, 212 e 239 desta Constituição, e incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. Terceira, destinadas ao registro de receitas oriundas da arrecadação de doações ou de empréstimos compulsórios, de transferências recebidas para o atendimento de finalidades determinadas ou das receitas de capital produto de operações de financiamento celebradas com finalidades contratualmente determinadas. Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. Artigo 167-G. Na hipótese de que trata o artigo 167-B, aplicam-se à União, até o término da calamidade pública, as vedações previstas no artigo 167-A desta Constituição. Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. Primeiro.
Na hipótese de medidas de combate à calamidade pública cuja vigência e efeitos não ultrapassem a sua duração, não se aplicam as vedações referidas nos incisos 2ª, 4ª, 7ª, 9ª e x do caput do artigo 167-A desta Constituição. Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. Segundo. Na hipótese de que trata o artigo 167-B, não se aplica a linha ou c do inciso I do caput do artigo 159 desta Constituição, devendo a transferência a que se refere aquele dispositivo ser efetuada nos mesmos montantes transferidos no exercício anterior à decretação da calamidade. Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. Terceiro. É facultada aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios a aplicação das vedações referidas no caput, nos termos deste artigo, e, até que as tenham adotado na integralidade, estarão submetidos às restrições do 6º. Do artigo 167-A desta Constituição, enquanto perdurarem seus efeitos para a União. Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. Artigo 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares especiais, destinados aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o artigo 165, 9º. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Primeiro. É vedada a transferência a fundos de recursos financeiros oriundos de repasses duodecimais. Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. Segundo. O saldo financeiro decorrente dos recursos entregues na forma do caput deste artigo deve ser restituído ao Caixa Único do Tesouro do ente federativo, ou terá seu valor deduzido das primeiras parcelas duodecimais do exercício seguinte. Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. Artigo 169. A despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. Primeiro. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas, renumerado do parágrafo único, pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998, ou vide Emenda Constitucional nº 106, de 2020. E, se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Segunda, se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Segundo. Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida neste artigo para adaptação aos parâmetros ali previstos, serão imediatamente suspensos todos os repasses de verbas federais ou estaduais aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios que não observarem os referidos limites. Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Terceiro. Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios adotarão as seguintes providências, incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. E, redução em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança, incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Segunda, exoneração dos servidores não estáveis. Incluído pela Emenda Constitucional nº
19, de 1998, ou vide Emenda Constitucional número 19, de 1998. Quarto. Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal. Incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Quinto. O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior fará jus à indenização correspondente a 1 mês de remuneração por ano de serviço. Incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Sexto. O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores será considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de 4 anos. Incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Sétimo. Lei Federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas na efetivação do disposto no quarto. Incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998.